Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu sou Gabriela Bortotto e esse é o podcast Saúde da Gente, o nosso programa do SUS de Jundiaí, que apresenta todas as ações, as atividades oferecidas através dos profissionais que fazem isso tudo acontecer. No nosso programa de hoje, vamos falar sobre um assunto que faz parte da rotina da maioria das famílias: os medicamentos. Eles tratam doenças, aliviam sintomas e salvam vidas. Mas você já parou para pensar que, se utilizados de maneira incorreta, eles podem representar riscos para a sua saúde? Tomar um antibiótico de forma inadequada, ou interromper um tratamento antes da hora, até a forma que a gente armazena essas medicações em casa, podem ir contra os princípios do uso racional de medicamentos. E já que informação é o melhor remédio, nós estamos aqui hoje com duas convidadas muito especiais para falar para a gente sobre como utilizar de forma consciente e segura os medicamentos, de forma a proteger a nossa saúde e a saúde coletiva. Vem com a gente, eu quero apresentar para vocês a Ana Cláudia Jordão Rodrigues. Ela é farmacêutica, coordenadora da assistência farmacêutica do município de Jundiaí. Formada em Ciências Farmacêuticas pela PUC de Campinas. Ela é especialista em homeopatia, gestão da assistência farmacêutica e práticas integrativas em saúde, com ampliação da cultura de cuidado pela Unicamp. Mestre em biotecnologia, possui experiência em farmácia de manipulação e homeopatia, docência nos cursos de farmácia e nutrição. Formada em auriculoterapia para profissionais da atenção básica, ingressou na saúde pública no município de Jundiaí com atuação na atenção básica, desenvolvendo ações técnico-administrativas e clínicas. Participou na implantação das PICs, na rede de atenção à saúde, e do projeto Jardim Terapêutico. Desde 2017, está na coordenação da assistência farmacêutica. Bem-vinda, Ana. Obrigada pela presença. Obrigada, eu que agradeço. E a Márcia Maria Pirola de Souza, farmacêutica, que atua na atenção básica diretamente com a população. Ela é graduada pelo Centro Universitário Padre Anchieta, tem pós-graduação em acupuntura bioenergética e auriculoterapia pela UFSC, curso de fitoterapia pela Fiocruz e formação em gestão do cuidado farmacêutico na atenção básica pela Oswaldo Cruz. Atua há cerca de 10 anos no município, diretamente com a população, orientando sobre o uso correto dos medicamentos e promovendo o cuidado em saúde. Bem-vinda, Márcia, obrigada. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui a gente falar um pouquinho de saúde. Joia. Para começar, vocês podem se apresentar e contar um pouco da atuação do farmacêutico no SUS? Ok. Nós estamos atuando desde 2010. O SUS aqui em Jundiaí, ele inseriu o profissional farmacêutico na atenção básica, que é a ordenadora do cuidado, é onde atende realmente a população diretamente. O farmacêutico, ele é o último elo, né, de ligação entre a pessoa, entre o munícipe e a unidade básica. Ele passa pelo médico, pelo acolhimento, um procedimento, e aí ele vai buscar o medicamento para ir embora, e ali é o último elo. Então, é o momento de a gente ver se o munícipe entendeu tudo realmente, se ele compreendeu todos os seus medicamentos, a maneira correta de utilizar. Essa é a forma melhor de poder se ligar junto ao munícipe, né? Então, essa é a função do farmacêutico. Tem muitas funções técnicas, administrativas, de logística, mas essa é a mais importante, é a ligação com o munícipe, com o paciente. E você, Márcia? A gente que fica ali, né, nas unidades básicas, nesse processo, né, do atendimento do paciente, de fazer a orientação correta, a gente acaba nessa parte aí já pegando bastante dificuldade que os pacientes acabam tendo, né? Então, aí quando a gente percebe que tem um paciente com uma dificuldade maior, a gente acaba fazendo o agendamento de uma consulta para definir mesmo qual tipo de dificuldade e de que forma que a gente vai poder ajudá-los, né? Então, a gente está ali no finalzinho. Tá, joia. Vocês falaram bastante, então, sobre o papel do farmacêutico dentro do SUS, essa atuação que ela vem crescendo cada vez mais ao longo dos anos. E no dia 5 de maio se comemora o Dia Nacional do Uso Racional de Medicamentos. Então, esse termo que foi o tema do nosso episódio de hoje. De forma simples, eu gostaria que vocês explicassem o que significa o uso racional de medicamentos.
Antes de tudo, eu gostaria só de apresentar uma definição, né? A gente fala muito de medicamento, fala de remédio. Tomei um remédio, tomei um medicamento. Então, eu queria só mostrar a diferença entre os dois, primeiramente, para a gente poder entender a continuidade do uso. Então, o remédio é qualquer ação que faça a pessoa sentir melhor o seu sintoma, a sua doença. Então, um chá, uma massagem, uma conversa, um escaldapé, qualquer coisa é um remédio. Ela se sentiu melhor, melhorou seu sintoma, é um remédio. O medicamento não. Ele é um produto industrializado, tecnicamente avaliado na sua qualidade, eficácia e segurança, e aí sim ele vai ter a sua ação. Partindo daí, porque muitas pessoas podem falar, por exemplo, um chazinho, se bem, né, não faz mal, não faz, e toma junto com o medicamento. Isso já vai atrapalhar ali o seu tratamento, o seu dia a dia. Então, o uso racional do medicamento é o medicamento certo, para a patologia certa, no momento certo, pelo tempo certo, né? Isso é o uso racional do medicamento. E quando usa o uso irracional, e aí vem as consequências que a gente vai continuar conversando um pouco aqui. Tá, joia. E por que esse tema, Márcia, é tão importante para a saúde pública? Qual que é o impacto quando ocorre esse uso irracional? Então, o uso irracional, a pessoa vai estar utilizando, né, sua medicação de uma forma correta. Muitas vezes, ele acaba tomando a dose que ele acha que está certo, acaba ele fazendo uma automedicação, até mesmo com o chá, né, que a Ana colocou aí. E o chá também acaba tendo interação medicamentosa com os medicamentos ali de uso contínuo. E dependendo da forma que ele fizer o uso dessas medicações, ele vai acabar agravando o quadro de saúde dele, e isso só vai acabar trazendo consequências para a saúde, né? Porque se esse paciente for hospitalizado, o custo para a saúde acaba aumentando muito. Então, a gente tem que prevenir, né, aqui na atenção básica, para não agravar aí os problemas de saúde do paciente, do usuário. Então, às vezes, algumas práticas que são corriqueiras, que a gente vê com muita frequência na rotina das pessoas, podem impactar muito, né, até nessa questão de custos para o sistema de saúde, né, Ana? Com certeza. O erro maior que acontece, por exemplo, eu me senti melhor, eu paro de tomar. Então, um antibiótico, por exemplo, são 7 a 10 dias, o horário correto. Eu deixei de tomar no horário correto, eu parei de tomar. Isso vem uma agravação. É o que está acontecendo estão acontecendo com as superbactérias, né, nos hospitais. Então, aí vai levar um custo de tratamento, uma reação de intoxicação até. Então, tudo isso tem que ser visto no dia a dia com relação a essa forma de tomar. Eu vou só comentar um caso bem interessante. Nós vimos essa semana uma senhora com diabetes, toma um medicamento oral, era para tomar um no almoço, um no jantar. Ela falou que não tinha tempo e tomava os 2 à noite na hora de dormir. Quer dizer, o dia inteiro ela está sem a medicação. Isso vai provocar, né, até um agravamento ali da sua patologia. Então, são coisas que a gente deve seguir, tanto a prescrição, o horário, a forma e o tempo de tomar, para que isso não aconteça. Márcia, no dia a dia da unidade de saúde, você que está lá atendendo, né? Eu imagino que você deva identificar e nos pacientes muitas situações de erros, né, no uso dos medicamentos. Eu gostaria que você falasse quais são os principais erros, né, e comentasse um pouquinho até sobre alguns hábitos, né? Outro dia uma paciente me falou que ela guarda as medicações dela em uma caixinha que divide os comprimidos por dia da semana e ela guarda para o mês inteiro. Ela comprou várias caixinhas e ela faz isso para o mês inteiro, guardando os comprimidos direto ali. Isso está certo? Certo não está, né? Tudo depende da forma que ela faz esse armazenamento. Se ela corta a cartela, o comprimido fica no blister, ok, né? Ela vai poder usar essa medicação sem problema nenhum. O problema é se ela tirar a medicação do blister, né? Ou do frasco, que geralmente alguns agora que a gente está aí na unidade básica, ele está vindo o frasco com 60 comprimidos, com 100. Então, se ela tirar essa medicação do frasco ou do blister, ele vai, né, ter a perda aí da eficácia da medicação. Então, o correto não é tirar do blister, tá? Ela pode sim organizar a medicação desde que cortando
a cartelinha, colocando um comprimidinho de cada um que ela faz uso, mas apenas cortando a cartela ali e na hora de tomar ela tira do blister. E no nosso dia a dia, a gente acaba pegando muita coisa, né? O paciente passa no médico, o médico faz a prescrição ali correta, ele não segue, ele usa as doses da forma que ele acha que ele está precisando. Muitos pacientes compartilham o medicamento, né, com os moradores da casa ou com o vizinho. Ah, o medicamento fez bem para mim, vou emprestar para o meu vizinho que vai fazer bem para ele também. O uso de antibiótico, né? Infelizmente, tem ainda farmácias e drogarias que vendem, né, esses antibióticos sem receituário. Então, o paciente tem acesso, faz o uso sem uma prescrição correta. A automedicação ainda é muito difícil a gente fazer o paciente entender da importância de ter ali uma orientação antes de fazer a automedicação, né? Tá certo. Bom, já que você tocou no tema da automedicação, eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre os riscos dessa prática, se ela é sempre perigosa ou se em algumas situações pode acontecer sem ter problemas, e os riscos de um modo geral desses hábitos que vão contra o princípio do uso racional de medicamentos. Com relação à automedicação, nós sabemos que o Brasil, realmente, a população costuma utilizar a automedicação por facilidade, por ter acesso, porque na drogaria existem medicamentos que se compram sem prescrição médica. Porém, a automedicação sempre deve vir com um conselho de algum profissional, né? As nossas equipes de saúde na atenção básica, elas estão completas de profissionais ali para poder orientar e orientar muito bem, porque eu não devo comprar um medicamento porque eu vi a propaganda ou porque alguém utilizou e começar a utilização sem essa orientação. Os riscos maiores, eles ocorrem com interação entre um medicamento, um alimento, um medicamento ou outro. E se eu parar de tomar ou se eu tomar em excesso uma intoxicação, aliás, a intoxicação medicamentosa é o maior índice de internações. É a primeira de intoxicações exógenas no hospital, né? O maior índice é de medicamentos, seja por uso consciente, se a pessoa quis tomar, né? Ou inconsciente, houve uma interação. Então, primeiramente vem a intoxicação medicamentosa, problemas renais e hepáticos são muito frequentes, uma hepatite medicamentosa pela automedicação. Existe uma pesquisa do HU Brasil, são hospitais universitários, eles fazem pesquisa sobre essas intoxicações e aí ocorre, sim, esse agravamento em primeiro lugar. Então, nós temos aí um índice maior de internações, um índice maior de custo de tratamento, porque partiu ali de uma automedicação, de uma simples automedicação sem orientação. Então, idealmente, a pessoa sempre deve procurar um profissional de saúde antes de tomar qualquer medicamento. Com certeza, com certeza. Tanto na drogaria, na farmácia, na unidade de saúde, nós temos todos os profissionais ali capacitados para poder orientar e, principalmente, não ir na conversa de vizinho, parente ou de propaganda, né? A indústria farmacêutica, ela é muito grande, ela faz muita propaganda e isso interfere muito no dia a dia do prescritor. Eu vou colocar um caso aqui também interessante, que muitas pessoas, isso é muito comum, com hipertensão arterial, elas só tomam medicação no dia que a pressão está mais alta. Fala, hoje está 15 por 9, por 10, eu tomei. Se não for, ela não toma. Isso vai acarretar uma série de consequências a curto prazo, né? Então, não deve seguir esse padrão. Tá certo. E como que o SUS, essa rede, organiza o acesso das pessoas aos medicamentos? A gente tem uma lista, né, de medicamentos padronizadas no município, de acordo com a necessidade dos nossos munícipes, né? Então, tem a lista nacional e dentro dessa lista nacional, o município tira os medicamentos que vão ser padronizados no município. Então, todas as unidades têm as medicações, né? E tem algumas de protocolos do Estado. Então, o farmacêutico também, na unidade básica, acaba fazendo essa análise da prescrição do paciente. Se tem a medicação ali na unidade básica, a gente faz a dispensação, né?
para o tempo que o paciente precisa. Se não é uma medicação da unidade básica, a gente já orienta onde ele vai ter acesso a essa medicação. Se é pela farmácia de alto custo, ou se é na farmácia de psicotrópicos, ou se a medicação está padronizada dentro, né, da farmácia popular. Então, a gente consegue nortear o paciente também para ele não ficar perdido aí onde ter acesso ao seu tratamento. É até interessante colocar que chama REMUME, né? Relação Municipal de Medicamentos. Ela está no aplicativo da prefeitura ou no site da prefeitura para acesso à população, aos prescritores. Eles podem acessar para ver se nós temos padronizado o medicamento. Quando o medicamento seja do Estado ou do Ministério da Saúde, como é no caso de medicamentos de tuberculose, diabetes, que são ofertados, aí vai ser orientado onde pode retirar cada medicamento. Tá certo. E qual que é o papel do farmacêutico neste processo, neste acesso aos medicamentos? Essa parte de orientação, né? De fazer ali a anamnese da receita, fazer uma dispensação orientada. Aí, durante a orientação desses pacientes, a gente vê a dificuldade. Aí, a gente acaba, né, fazendo as organizações para os pacientes que têm um pouquinho de dificuldade. Aqui a gente tem uma caixinha que foi feita para um deficiente visual, né, com as letrinhas em braille. Então, a gente consegue, né, e junto com a equipe também de saúde, porque o farmacêutico nem sempre está na unidade básica, né, todos os dias. Então, a equipe que a gente trabalha junto também é orientada a conseguir fazer isso para o paciente, né? Nortear ele ao acesso dessas medicações e às orientações. Porque muitas vezes, durante a orientação, ali numa conferência da receita com o paciente, a gente já consegue, né, pegar a dificuldade que ele tem no uso da medicação. De repente, o médico trocou uma medicação e não avisou, ele está fazendo uso de 2 medicações, né, para a mesma doença ali que não poderia estar. Então, é um momento ali da gente pegar e focar um pouquinho no paciente, não no medicamento. Isso é muito importante, né? Porque como a Ana colocou, que é uma das principais causas de internação, e a gente imagina que muitas devem ocorrer, muitas intoxicações exógenas devem ocorrer por um equívoco no momento da tomada do medicamento. Né? E às vezes é uma pessoa idosa ou com alguma dificuldade. Então, se você puder, você mostrou um pouquinho, mas se você puder mostrar com mais detalhes, essas caixinhas, como que é feita essa orientação. Tá. Ó, essa aqui, o solzinho representa a manhã, aí a gente tem um pratinho de comida aqui, que seria o horário de almoço, e a lua à noite, né? Então, aí a gente coloca a medicação do paciente aqui, as cartelas, o horário que ele tem que estar tomando. Então, ele só vai pegar a cartela, usou um comprimido, ele sabe que tomou no horário correto. E aqui também é a mesma coisa, né? Só que aí aqui, geralmente, a gente corta o blister e coloca mais separadinho, né? Aqui é em jejum, almoço e também à tarde. E essa ilustração facilita também para as pessoas que não são alfabetizadas? Sim, sim. A maioria, né, dos idosos, eles têm uma dificuldade aí, né, de leitura. Então, a gente acaba usando as figuras. Muitas vezes a gente pinta os desenhos para ficar colorido, pela cor também. Um cuidado bem personalizado, sim, né, Márcia? E aí é para cada paciente, né? Cada paciente é único. Então, não tem como a gente usar uma forma que eu usei para o outro, né? Porque a medicação de um é de uma forma, a dificuldade de um é uma, a do outro é diferente. Então, a gente senta, atende aquele paciente, vê a real necessidade dele para a gente montar a forma ali do acompanhamento. E aí vocês fazem um segmento para ver se essa estratégia está dando certo, esse paciente volta periodicamente, como que vocês organizam esse cuidado? Aí depende do que a gente avalia na consulta também. Tem pacientes que a gente marca retorno quinzenal, mensal, aí depende do que a gente avaliou a necessidade na hora da primeira consulta. Mas a gente faz o acompanhamento, sim, até perceber que aquele paciente tomou a autonomia necessária de continuar utilizando sozinho a medicação. Tá certo. Então, todas as unidades básicas de saúde possuem um farmacêutico de referência, Ana? Sim, todas as unidades possuem um farmacêutico. Ele está acessível, tanto até para a própria equipe trocarem ideias ali, caso a caso, junto com os agentes comunitários de saúde também, porque visitam as casas. Então, toda essa estrutura é montada justamente para que o munícipe tenha acesso
ao medicamento da melhor forma, entenda e possa ter sucesso no seu tratamento. Desculpa. O que acontece interessante, que ela também comentou, às vezes passo por um médico na atenção básica, vou no especialista, passo em algum convênio, e isso traz uma confusão ali dos seus medicamentos, que aí o profissional farmacêutico ou a equipe vai poder ali ajudar, tanto a apaziguar as suas prescrições e poder orientar corretamente a forma de tomar, ou se tem medicamentos que podem interagir entre eles, e é a forma de poder atender e ter esse sucesso no tratamento deles. Tá, joia. Você havia comentado que a relação de medicamentos está disponível, né, no site, no aplicativo da prefeitura, e eles estão relacionados através do nome do princípio ativo. É isso? Isso. Sempre no SUS se utiliza o nome do princípio ativo, não se utiliza a marca, e aí está lá a relação completa, seja pelo nome do princípio ativo, seja pelo grupo farmacológico. Às vezes eu quero saber anti-inflamatório, né? Um prescritor quer saber um anti-inflamatório, um antibiótico, então também está pelo grupo farmacológico. Da REMUME, a relação municipal, e também tem a relação dos medicamentos do Estado, que é esse popular alto custo, mas é um componente especializado, né? Então também a relação também está lá para poder consultar. Então é importante que a pessoa sempre solicite ao seu médico prescritor que ele coloque na receita o nome do princípio ativo, é isso? Com certeza, o nome do princípio ativo, e principalmente se ele puder consultar a relação. Ele vai facilitar a vida do seu paciente, prescrevendo alguma coisa que já está, né, algum medicamento que já está padronizado no município, ele vai facilitar porque a pessoa mensalmente vai poder retirar na unidade, a prescrição tem uma validade ali de 6 meses, e aí a facilidade de estar do lado da sua casa, podendo retirar o seu medicamento da melhor forma possível e tirando todas as dúvidas que for necessário, né? Joia. Queria que vocês falassem algumas dicas simples que vocês deixariam para a população para usar os medicamentos de forma segura. A primeira seria não se automedicar, né? Principalmente gestante, criança e idoso. Não compartilhar o medicamento nem em casa, nem com o vizinho. Procurar não fazer uso de antibióticos sem a prescrição. Não utilizar, né, corretamente a medicação, seguindo ali o que foi prescrito pelo médico na dosagem correta. Isso já ajudaria bastante aí as consequências que a gente vê acarretando aí no dia a dia. E mesmo tomando todos esses cuidados de horário, prescrição, tudo que ela comentou, se eu for tomar uma outra medicação, ou um produto natural, ou uma vitamina, sempre questionar antes. Eu posso interagir, né? Eu posso tomar junto este com este? Porque pode ter uma simples reação e ali atrapalhar todo o cuidado que a pessoa está tendo com o seu prescritor. Às vezes ela volta para o prescritor, olha, não estou me sentindo bem ainda. Ele vai prescrever mais um medicamento, e às vezes alguma coisa ela fazendo em casa, né? Eu não durmo, estou tomando uma medicação para ansiedade, para dormir. Aí eu começo a tomar um chá preto, um chá mate que tem cafeína. Não vai dormir, né? Vai atrapalhar. Então aí ele vai prescrever mais alguma medicação ou aumentar a dosagem. Então, uma coisa simples que a pessoa mesmo pode estar provocando ali no seu tratamento, né? Então, é muito cuidado com isso. A respeito do prazo de validade dos medicamentos, às vezes é uma dúvida que as pessoas trazem, né? Fica com alguma medicação em casa e acabou passando o prazo de validade e está lá. Às vezes porque não viu, ou viu e achou que não teria nenhum problema fazer uso. Qual que é o risco de se utilizar um medicamento que já teve o prazo de validade expirado, Márcia? O risco é a intoxicação ou uma reação alérgica, né? Então, percebeu que a medicação está vencida, vamos fazer a separação e levar para o descarte. Não pode ser jogado no lixo, muita gente acaba descartando no lixo. O correto é levar para as UBSs, a gente tem o local correto para o descarte, ou se não, a maioria das drogarias aqui em Jundiaí, elas também recebem, que elas têm, né, disponíveis o local já para fazer esses descartes.
É importante falar sobre isso, né, para que isso esse descarte não ocorra de maneira inadequada e que as pessoas tenham consciência dessa importância de avaliar a validade. Às vezes pensam, é uma simples pomada, é um medicamento de uso tópico, não vai ter nenhum problema e sempre existe o risco. Sim. Uma coisa que nós não comentamos é o armazenamento dentro de casa. O armazenamento do medicamento dentro de casa pode ter também a sua importância no tratamento. Eu não devo armazenar nem em cozinha nem em banheiro, que são locais quentes e úmidos. Eu devo sempre deixar numa caixa, dentro de um armário, sem umidade. Então, esse armazenamento faz toda a diferença. Eu acho que eu vou comentar rapidamente aqui a situação que eu vi essa semana. Um senhor que guarda o seu blister no bolso e ele falou se ele poderia deixar ali no bolso da camisa dele. Ali, nossa temperatura é 36,5, 37. O medicamento, ele só pode chegar até 30 graus, é o máximo. Então, ali já poderia ter uma interferência. Se for um medicamento delicado, já pode ter uma interferência ali com o calor do corpo. Então, tem que tomar muito cuidado com o armazenamento, onde está, da forma correta. Bom, nós estamos chegando ao final da nossa conversa. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem está nos assistindo. Os farmacêuticos, a equipe de saúde, ela está totalmente disponível todos os dias para orientar da melhor forma possível, para acolher, para ouvir e para poder orientar o que for necessário. Procure um profissional de saúde, faça o seu tratamento da melhor forma, siga corretamente o que está sendo orientado. Se automedicar não é o melhor caminho, mas se acontecer, seja com orientação. É isso. Quero agradecer pelo convite. E se você, que assistiu, viu a importância, dessa automedicação, do uso aí irracional das medicações, compartilhe, com os familiares, com os amigos, para a pessoa também ter um pouquinho, de noção ali do que ela está fazendo com a saúde dela. Então, a gente quer agradecer, falar que os farmacêuticos, todos, toda a equipe de saúde está disponível para tirar dúvida. Estão precisando de alguma coisa, só procurar a gente aí nas UBSs. Eu quero agradecer muito pela presença de vocês. Foi uma conversa muito esclarecedora e mostrou a importância do trabalho mesmo que a assistência farmacêutica desempenha em todos os âmbitos do sistema de saúde, mas principalmente ali na ponta. A gente percebe o quanto engrandece a assistência, a presença desses profissionais, essas orientações todas. Então, agradecer vocês pela presença e estender o agradecimento a todos os profissionais que fazem assistência farmacêutica no nosso município. Obrigada, viu? Agradecemos. Nós que agradecemos. E você que nos acompanhou até aqui, eu quero agradecer também por ter nos ouvido. Pedir que você, se achou útil esse conteúdo, compartilhe com seus amigos e familiares. Agradecimento sempre à equipe da TV Tech, ao nosso produtor, Marcos Pagliarini. Se você tiver alguma dúvida, sugestão de conteúdo, pode mandar um e-mail para comunicaçãosaude@jundiaí.sp.gov.br, tudo junto, sem cedilha e sem acento, ou no site da PMJ. A você que nos assistiu, eu desejo saúde e, se precisar do uso de algum medicamento, que seja de forma consciente e segura. Um abraço, espero que você esteja conosco no próximo episódio.